Bom dia, todos bem? Tudo certo por aí, pessoal? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Tivemos um café da manhã muito bom aí. Pelo que eu vi ali, não sobrou quase nada, né? Mas foi muito bom. Obrigado pela presença de cada um de vocês, mais uma vez. Temos algum visitante hoje? Alguém que está vindo pela primeira vez no sábado pela manhã? Fica em pé, por favor. Colega ali também. Mais alguém ali também? Muito bem-vindos aí. Todo último sábado do mês, então nós temos aqui o nosso café, o nosso encontro de homens, e é um momento especial que Deus tem preparado para cada um de nós. Já fica aí na agenda, dia 24 de junho, é o próximo, né? Então já dá para colocar aí na agenda, não esquecer dessa data. Não sei como é que foi a semana de cada um de vocês, né? Às vezes você fala com alguém, a semana foi mais difícil, ou essa semana foi mais tranquila, né? Eu tive essa experiência, tive outra experiência. Eu também tive uma experiência no trabalho essa semana, contato com muitas pessoas, né? E contato com pessoas é bom, né? Porque você tem momentos também de conversa, de troca, mesmo que é uma conversa muitas vezes profissional, mas às vezes acaba entrando numa conversa pessoal também, né? Dependendo da abertura que a pessoa às vezes dá, e assim. Então tive algumas experiências bem interessantes. O que me chamou a atenção, eu trabalho com a área pública, né? E fui numa escola lá em Santa Catarina, e depois de todos esses acontecimentos que já ocorreram nas escolas e tudo, como as escolas têm mudado a questão da segurança também nas escolas, né? E a gente fica pensando assim, instala isso, coloca aquilo para melhorar a segurança, mas a nossa única segurança é Deus, né? Que cuida de nós, que nos protege e em quem nós precisamos confiar, né? Nessa escola tinha reconhecimento facial, então as crianças estavam chegando, tinha um aparelhinho, passava um por um, fazia o reconhecimento facial, a mensagem já era mandada para o celular dos pais, né? Então, automaticamente, uma notificação comunicando que a criança entrou na escola. E na saída, a mesma coisa, né? Claro que é uma questão interessante, bacana, assim, também, os pais receberem a informação também que está tudo ok, né? A gente é uma situação muito boa, mas estamos passando por esse momento, né, em que vários espaços estão instalando, isso está acontecendo, né? Enfim, outros momentos que a gente vive aí na sociedade, mas que possamos sempre confiar em Deus em primeiro lugar, né? Que Ele é o nosso porto seguro, Ele é quem nos acompanha e quer o melhor para cada um de nós. Vamos fazer uma oração e daí eu passo já para o Henrique. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada homem que está aqui, obrigado pela liberdade que temos de nos reunirmos, estarmos juntos nesse espaço, Pai. Obrigado que um dia Tu viesses a esse mundo, morreste na cruz e ressuscitastes, Pai. Obrigado que Tu tens nos protegido, tens nos abençoado, tens cuidado de cada uma das nossas famílias. Obrigado pelo trabalho ou pelas atividades que cada um tem aqui, Pai. Esteja abençoando também a cada um que está aqui, que está sedento da Tua palavra ou que precisa de alguma ajuda, alguma palavra, Pai, que durante essa manhã também essa pessoa possa ser impactada por meio da palavra que será trazida aqui, por meio dos cânticos. Fala o nosso coração, Pai, trabalha na nossa vida, transforma a nossa mente, o nosso coração, para que possamos sair daqui transformados e possamos ser sal e luz nesse mundo em que vivemos, Pai. Isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé então para tempo de adoração ao nosso Deus. Salmo 96. Cantai ao Senhor.
Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai das nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O último versículo do Salmo 23, ele termina dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos celebrar a bondade do Senhor, a misericórdia e a fidelidade dele em nossas vidas. Juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pai querido, nós queremos te adorar, engrandecer o teu nome nessa manhã, Pai. Tu és fiel, Senhor. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Nos rendemos diante de ti nessa manhã, Senhor. Colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo diante do teu altar, Pai. Fala conosco, Pai. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Hoje temos a oportunidade de ouvir o pastor Marcelo mais uma vez aqui conosco. Marcelo, pode chegar já aqui à frente. Obrigado que aceitou o convite aí de estar conosco nessa manhã. Já nos trouxe a palavra também no ano passado, aqui no Encontro de Homens, mais uma vez aqui conosco. Então, para quem ainda não conhece, o Marcelo é pastor aqui na nossa igreja, casado com a Flávia, pai da Marcela e Giovana. Isso, desculpe, deu um branco aqui. Vamos orar ainda por ele, para que Deus possa abençoar a palavra que Deus tem colocado no coração dele, Pai. Querido Deus, quero te agradecer mais uma vez por esse momento. Obrigado pela vida preciosa desse irmão, Pai. Obrigado que tu tens falado ao coração dele, Pai, e que a palavra que ele preparou seja a tua palavra, Pai, que tu possa estar falando ao nosso coração. Obrigado pela família dele, Pai, que tu tens abençoado
com esposa, filhos, Pai, que a família dele te serve também, Pai. E esteja abençoando essa manhã a Tua palavra, que fala no nosso coração também, que isso possa impactar nas nossas famílias e que o Teu nome seja engrandecido. Isso eu oro, te agradeço em Teu nome. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, seja com cada um de vocês nessa manhã, que bom que estamos juntos aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia do homem e o casamento. Eu acho que tem temas e tem assuntos que muitas vezes o desejo do nosso coração é que a gente dominasse muito bem e pudesse dizer assim, olha, é desse jeito que funciona, se você fizer como eu faço, está tudo certo. Ou como se diz, como eu queria ser professor nessa área e não um aprendiz. Mas sou um aprendiz, estou aprendendo junto com vocês. Tudo que nós vamos falar nesta manhã são coisas que, durante essas últimas semanas, Deus tem falado ao meu coração. Inclusive, quero pedir à liderança dos homens, por favor, não publique esse vídeo, porque senão depois a minha esposa vai assistir e vai ter condições de me cobrar várias coisas, no sentido de que ela vai dizer, olha, você pregou, ensinou sobre isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, nesta manhã, pensando na ideia de o homem e o casamento, eu queria que você, para você que é casado aqui, que você puxasse na sua memória o dia do seu casamento. E puxando a memória o dia do casamento, que você lembrasse com que olhar você olhou a sua esposa naquele dia. Ainda a sua noiva, se tornando a sua esposa naquele momento. Qual era o teu olhar para ela? Se você fez, aquela declaração ou os seus votos, que votos você fez? Eu creio que a maioria de nós, se nós voltássemos lá no dia do nosso casamento, nós poderíamos nos lembrar que quando nós olhávamos para as nossas esposas, nós olhávamos como ela é a mulher da minha vida. Essa é a mulher realmente com quem eu quero casar, essa é a mulher com quem eu quero passar todo o resto dos meus dias. E aí, diante dessa lembrança, eu queria que você pensasse hoje, se durante toda essa caminhada junto com a sua esposa, se no seu coração ainda é aquela paixão e aquela percepção de que ela é a mulher da minha vida, continua daquela forma ou ainda mais, ou se isso tem diminuído. Porque o grande desafio que nós temos quando nós pensamos no casamento é não só manter aquela chama acesa do princípio, mas principalmente colocar muito mais lenha para que então o nosso relacionamento, a nossa intimidade, ela possa crescer cada vez mais. E aí, orando a Deus e pensando, eu queria até assim, o meu desejo nessa busca era, Senhor, eu queria um personagem, um homem na Bíblia, alguma coisa assim, que eu pudesse olhar para a vida dele e dizer assim, irmãos, olha, vamos olhar a vida do fulano de tal, e esse personagem vai nos ensinar isso, isso, isso e aquilo. E confesso, passei pela vida de Isaac junto com Rebeca, fui lá para Jó e olhando assim no início do livro de Jó, falando sobre como Jó se portava em relação à sua família, à sua esposa, os seus filhos, os seus servos. Mas aí Deus me levou a um texto que era esse texto que eu queria então compartilhar com os irmãos nessa manhã. Ele está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. 1 Pedro 3, 7. E esse texto, ele está sendo projetado, ele vai dizer exatamente isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aí, pensando sobre esse texto, lembrei de que Pedro era um dos discípulos, um dos apóstolos, que ele era casado. A tradição, inclusive, conta de que Pedro, ele praticamente até os dias da sua morte, ele conviveu com a sua esposa sempre junto dele. Alguns acreditam que ela tenha
morrido antes em Jerusalém, outros falam que ela morreu inclusive com ele em Roma, lado a lado quase, mas o que nós percebemos é que Pedro ele está apresentando algo aqui que não é simplesmente um conceito abstrato ou algo que não era da realidade dele. Ele como um apóstolo, como um discípulo, mas como um homem casado, ele vai trazer um ensino para nós, uma preocupação em relação a como nós, como maridos, devemos nos portar. Então ele vai trazer algumas dicas, algumas coisas, sobre como o homem deve viver com a sua esposa. E a primeira coisa que nós vamos ver é que o homem deve viver com a sua esposa, ou o homem deve com a sua esposa morar junto. E esse morar junto não é o conceito que nós temos na atualidade de morar junto. Não, simplesmente você sai de casa, você não precisa nem casar mais, vai morar junto que está tudo certo. Não é nessa ideia de morar junto. Mas quando nós pensamos em morar junto, nós precisamos lembrar um pouco sobre o que significa casamento. E casamento, ele vai trazer a ideia de você sair da sua casa e formar uma nova casa, formar um novo lar. E muitos de nós simplesmente construímos uma casa, mas nós não moramos dentro dela. Aquela casa, ela passa a ser simplesmente um lugar onde é um ponto de referência para nós. Mas nós não necessariamente moramos juntos, estamos juntos com as nossas esposas. A ideia de morar junto, ela vai muito mais além do que simplesmente estarmos debaixo do mesmo teto. E quando Pedro diz, vivei a vida comum do lar, ele está dizendo justamente isso, de que a nossa casa, junto com a nossa esposa, tem que ser o lugar onde nós estamos intimamente ligados e desfrutando desse relacionamento, vivendo a intimidade a qual nós somos chamados a viver. O morar junto, ele reflete justamente essa ideia de que nós sabemos que nós não só pertencemos àquele lugar, mas nós vivemos todas as coisas juntos com as nossas esposas. Perceba que nós não vamos falar muito nesta manhã sobre essa ideia de criação de filhos, sobre o nosso relacionamento com os filhos. Porque hoje, quando nós pensamos no casamento, nós estamos falando de um relacionamento marido e mulher. Nós estamos falando da ideia daqueles que começaram uma caminhada, e essa caminhada ela vai perdurar, até como nós lemos nos nossos votos e nos comprometemos, até que a morte nos separe, ou até que Jesus venha. Nós permanecemos firmes nessa ideia de intimidade. Então, quando nós pensamos sobre essa ideia de morar juntos, isso vai muito contra a cultura dos nossos dias. Porque na cultura dos nossos dias, nós somos cada vez mais impulsionados, como homens, com a ideia de que nós somos os provedores, e nós somos os provedores das nossas famílias, que nós devemos sair e devemos sair à caça e buscar toda a provisão, e simplesmente nós voltamos para casa com a provisão e cumprimos com o nosso papel. Mas vai muito mais além disso. Quando nós pensamos nessa ideia de morar junto, não é simplesmente estar presente, mas é ser presente. Ser presente para a nossa esposa. Viver com ela, viver toda a intensidade daquele tempo. Hoje, uma das coisas que nós ouvimos com muita frequência é a ideia do tempo de qualidade. E eu não sei se você já ouviu sobre isso, né? Ah, não, eu tenho tempos de qualidade com a minha esposa. E o que é tempo de qualidade? Ah, no meu dia eu tenho lá 40 minutos, que aqueles 40 minutos eu dedico integralmente a sentar com ela na mesa e a ouvi-la. Nós somos chamados a viver mais, então, do que esse tempo de qualidade. Nós somos chamados a viver tempos de intimidade. E intimidade requer de nós. Requer de nós disposição para nós, literalmente, mesmo cansados do nosso trabalho, cansados e exaustos do nosso dia, nós chegarmos lá e, então, vivermos esse tempo de intimidade com a nossa esposa. Hernandes Dias Lopes, né, um grande pregador, ele vai dizer que a vida moderna faz com que duas pessoas possam estar casadas e não ter uma vida em comum.
E isso é uma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Nós temos pessoas que estão casadas, mas que não necessariamente partilham de uma mesma visão, de um mesmo objetivo. Eu imagino que não são todos os que gostam de futebol aqui, mas nessa semana eu estava assistindo um jogo do meu time, e teve um determinado lance que o meu atacante, vamos por dizer assim, ele lá no ataque do time, pegou a bola, ele está sozinho, ele vai me dar um chutão lá para trás, vai cair bem no pé do artilheiro do time adversário. E aí você pensa assim, não, mas nós jogamos para cá, nós temos que marcar gol para cá, não para lá. E aí desse lance já se originam alguns outros lances. Eu lembro que no princípio do meu casamento, eu fiz até um curso com o Rogério. Ele criou um curso chamado Escola Conjugal, e eu lembro que tinha uma lição que para mim ela foi muito marcante, que ela dizia, me corrija se eu estiver errado, mas o tema era time ou adversários, né? Atacando ou né? Não, enfim, jogando juntos ou simplesmente não estando no mesmo time. E se você fica indignado, e a indignação é muito grande quando o atacante do teu time, ele chega e joga contra o teu time, se o zagueiro marca um gol contra, você fica indignado, você fala, mas que burro! Mas você muitas vezes não pensa em você mesmo, quando você está jogando contra a sua esposa, quando você está jogando contra no ambiente do lar e não vivendo essa vida comum. Ao invés de você ser um só time, você está sendo adversário. E sendo adversário, significa então que no final, esse jogo não vai dar bom. E eu lembro que, lá ainda um pouco depois dessa época, eu mudei de cidade, fui lá para Minas e pedi para o Rogério se eu poderia ministrar esse curso lá. E aí fiz algumas pesquisas na época, e eu lembro que, naquela época, dizia-se que mais ou menos um casamento, ele terminava, ou ele era motivo de divórcio, a grande maioria até o 5º ano de um casamento. Então, se o casamento passasse por essa fase dos 5 anos, depois era muito mais tranquilo. Nos dias de hoje, a grande maioria está sendo a partir de 11, 12 anos de casamento, é o maior índice de divórcio. Depois de 12 anos, as pessoas elas chegam à conclusão, não, mas espera aí, eu acho que nós não fomos feitos um para o outro. Eu acho que nós não temos as mesmas coisas. Mas se você for parar para pensar, é porque nós estamos ocupando o nosso tempo com muitas outras coisas, que são importantes, mas não são a prioridade, do que necessariamente com os nossos casamentos, com os nossos relacionamentos. Às vezes, a vida ministerial, quando, no meu caso, que estou envolvido em missões, estou envolvido aqui na igreja, ela não é diferente da vida de alguém que trabalha, que tem a sua empresa ou que tem a sua profissão, de que a gente se desgasta e gasta os nossos dias muito mais em prol do que nós fomos chamados a fazer, do que o nosso entendimento do nosso alvo primordial, que é sermos bons maridos, que é sermos o sacerdote do nosso lar, como primeira prioridade. Então, quando nós vemos essa ideia de que nós precisamos começar a entender de que morar juntos é algo essencial para nós viver a vida comum do lar, isso nos chama a repensar as nossas prioridades. Às vezes, porque queremos oferecer uma vida confortável para a nossa esposa, às vezes porque queremos oferecer o melhor para os nossos filhos, nós nos desgastamos na nossa vida atrás de recursos para que a gente traga a provisão, para que ao final, quando nós ficarmos então só eu e a minha esposa, eu veja que eu sou um estranho para ela e ela é uma estranha para mim. Não sei se você já conheceu pessoas assim, mas eu conheço
não vou exagerar, mas conheço umas 3 pessoas assim, de que a esposa, ela literalmente, ela falou assim, marido, arrume alguma coisa para fazer, porque você é muito chato. Porque ele aposentou, e aí agora aposentado, ele vai viver 24 horas por dia dentro de casa. Mas porque muitas vezes ele não viveu essa intimidade, ele não vai poder desfrutar desse tempo com a sua esposa. Aí ele vira um cara chato. Em Minas, a gente costuma dizer o seguinte, que no começo do casamento você vai falar com a sua esposa, fala, meu bem, meu bem, meu bem. Depois que passou o tempo, você começa a chamar de meu trem. E aí, meu trem, fala trem. Antes era fala bem. E às vezes acontece isso. Nós somos tão estranhos, de que quando realmente nós paramos, você não sabe o que fazer. Eu lembro de um filme chamado O Show de Truman. Eu não sei quantos de vocês já viram esse filme. E nesse filme tem uma cena específica que são de dois porteiros, vamos por dizer assim, de um estacionamento. E esse Show de Truman, em linhas gerais, é um programa de televisão, como se fosse um Big Brother, só que de uma pessoa específica. E desde que ele nasceu até a sua vida, tudo foi televisionado. Então é uma novela da vida real que durou tantos capítulos. E aqueles caras, eles eram um porteiro, e eles estão ali, vamos dizer assim, com o seu foco único e exclusivamente nesse programa. Então chegava carro para estacionar, eles falavam assim, não, estaciona lá em qualquer lugar e deixa a chave. Eles nem viam quem entrava e quem saía. Até que o dia esse programa terminou. E quando esse programa termina, que daí sai do ar, um olha para o outro e fala, tá, e agora? O que a gente faz? O que podemos fazer? Aquilo que chamava a nossa atenção acabou. Aquilo que nós dedicamos a nossa vida acabou, e aí eu faço o quê? Muitas vezes, o trabalho é esse show de Truman para nós, onde os nossos olhos estão nisso, os nossos olhos estão focados nisso até que nós nos aposentamos. O programa sai do ar, e aí a gente pergunta, tá, e agora? O que eu faço? Qual é a opção que eu tenho? Porque a gente se torna estranhos. E aí a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não tem intimidade, porque a gente nunca morou junto. Então, quando nós pensamos nessa ideia, precisamos tomar o cuidado de que dinheiro, realizações, cada vez mais tem tirado os homens de dentro de casa. Deus chama o homem de volta não necessariamente para tirar as suas responsabilidades de ganhar o pão, mas principalmente para manter o equilíbrio da sua casa. Deus tem nos chamado, não para que a gente não foque mais na ideia de que precisamos sim trazer a provisão para dentro de casa, mas nós precisamos lembrar do nosso chamado de que, como sacerdotes do lar, nós precisamos trazer o equilíbrio para a nossa casa. O segundo ponto que nós vamos ver que o homem deve com a sua esposa é ter intimidade. E quando nós pensamos em intimidade, aí a gente associa sempre a ideia da área sexual, de um relacionamento na cama, coisas assim. E nós associamos intimidade a isso. E isso é apenas uma parte ou uma ponta do iceberg. Mas nós precisamos ter intimidade com a nossa esposa, a ponto de que, se nós moramos juntos, se nós vivemos essa vida comum, significa que nós estamos atentos à nossa esposa. Quantos de nós conseguem, num olhar, realmente saber o que se está passando no coração da nossa esposa? A gente muitas vezes evita problemas quando a gente chega em casa, você vê assim que ela está meio, colocou a calça jeans, vai dormir de calça jeans, aí você já sabe assim, alguma coisa aconteceu. Mas você não faz nada, você fica assim, vou esperar passar. Que isso aí passa. Dá 1 ou 2 dias, vai estar tudo bem de volta. Porque nós muitas vezes não temos a iniciativa para justamente sentar com a nossa esposa e perguntar, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Parar para ouvir. Parar para escutar a nossa esposa. Essa palavra que ele vai dizer, literalmente, viver a vida comum com discernimento, essa ideia do discernimento
o significado disso é literalmente conhecimento. É nós conhecermos a nossa esposa. A convivência do homem com a sua esposa, ela vai significar justamente isso. Fazer parte da vida dela a ponto de conhecê-la intimamente. Em linhas gerais, nós não somos bons observadores. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a grande maioria de nós é. Eu não sei você, vou falar por mim. A não ser que a minha esposa corte 5 ou 6 dedos do cabelo, eu não consigo discernir se ela cortou ou não o cabelo. Às vezes ela cortou 2 dedos, cortou as pontas. E ela está lá sentada esperando que eu tenha observado isso. E eu chego e todo feliz e faceiro, e dou um beijo e tal, não sei o que e tal. E ela, a primeira pergunta sempre é qual? Você não notou nada de diferente. Quando vem essa pergunta, ela é fatal. Porque significa que ela estava esperando que você visse alguma coisa diferente. E aí, às vezes, você, claro, eu vou dizer né? A primeira coisa que eu faço é olhar o cabelo. Porque eu sei que na maioria das vezes é assim. Né? Alguma coisa que ela fez no cabelo. Mas não, às vezes ela foi lá, pintou a unha, às vezes ela foi lá, fez alguma coisa diferente né, de maquiagem. Mas a nossa tendência não é observar detalhes, nós não somos tão detalhistas. E aí ela chega e pergunta isso. Às vezes isso se reflete na casa, de que ela mudou algumas coisas, ou arrumou alguma coisa que já está lá há muito tempo, que ela estava inclusive esperando que nós tomássemos a iniciativa e a gente não fez. E ela pergunta, você não notou nada diferente? E aí você olha para ela. E não era para olhar para ela, era para olhar para coisas da casa. Mas, mesmo não sendo bons observadores, o fato de nós termos intimidade, de nós, quando nós chegarmos, nós sentarmos com ela, isso vai fazer com que a gente tenha, ou gere essa intimidade que nós tanto precisamos. E quão desafiador é para nós, porque normalmente, quando nós pensamos nessa ideia, né, de dedicar, a gente quase sempre chega com, olha, cansado, quero deitar no sofá, quero assistir o jornal, quero assistir não sei o quê. Nós sempre chegamos com essa tendência. Mas nós precisamos entender de que ela também tem expectativas em relação a nós. E a expectativa principal do coração de uma mulher é que quando o seu marido chega em casa, ele se interesse por ela. Ela seja a prioridade dele quando ela chega. Que ela seja, os olhos dele quando ele chega, sejam voltados para ela. Para que ela possa, então, desfrutar desse tempo de intimidade. Se nós não conseguimos alcançar o nível de intimidade, nós não vamos conseguir, inclusive, olhar para nossas esposas como a parte mais frágil. E essa ideia da parte mais frágil, normalmente a gente associa, não, ela é fraquinha. Não, não é dentro dessa ideia. É que mulher, ela é muito mais sentimental do que um homem. Mulher, ela tem a necessidade de se sentir protegida. E muitas vezes, eu até li uma expressão que eu achei interessante, nós queremos tratar cálices de cristal como pneus de trator. Nós olhamos para nossas esposas e achamos que elas são pneu de trator, que está tudo bem, está tudo certo. Não, nós precisamos ter intimidade. Quando nós chegamos em casa, a nossa prioridade, mais do que preciso, meu descanso primeiro, depois. Não, a nossa prioridade tem que ser ela. Porque ela está com essa expectativa acerca de mim e de você. A nossa esposa, ela espera que a gente chegue. E ela seja, então, o nosso alvo principal. Quando o texto chama o homem para viver a vida comum ou habitar junto com a sua mulher, ele traz a ideia justamente disso, de ser exclusivamente dela, presente em todos os sentidos, seja sentido emocional, intelectual, sexual, inclusive, e nas atividades do próprio lar. Às vezes, quando eu saio com a minha esposa e aí vou em alguns lugares, aí ela me pergunta assim,
você sabe se tem não sei o quê lá em casa? Ou você viu? Nem reparei. Aí eu falo assim, mas você não viu? Porque a minha expectativa é que eu chegue em casa e tudo ela tenha resolvido. Ou que ela saiba de todas as coisas. Quando eu vou no mercado, eu não sei o que tem que comprar muitas vezes. Aí eu tenho que... O que tem que comprar? Porque às vezes nós chegamos e deixamos todas as coisas ao cargo delas. E aí quando nós chegamos em casa, nós queremos ainda que ela nos sirva. Isso não vai gerar intimidade. Isso vai fazer com que quando nós, então, não tivermos cansados, quando nós nos aposentarmos e não trabalharmos, nós vamos ser aqueles que ela vai mandar a gente carpir um lote, ela vai quebrar alguma coisa, só para a gente ter motivo para consertar alguma coisa, porque ela não vai suportar, porque nós não nos dedicamos. Também outra coisa que nós podemos pensar dentro dessa ideia de intimidade é que ela espera de nós essa ideia de uma proteção. E temos uma responsabilidade de uma proteção pelo menos em 3 níveis. Primeiro e o principal chamado é uma proteção espiritual. Nós precisamos entender de que nós somos chamados a sermos os que encabeçam essa questão. Nós precisamos incentivar as nossas esposas a orarem com a gente, não o contrário. Não tem que ser a nossa esposa que tem que chegar para nós, nós precisamos orar juntos. Nós precisamos orar juntos. Não, nós temos que incentivar essa vida de oração. Nós precisamos encorajar o crescimento espiritual das nossas esposas. Somos nós que devemos encorajá-las a meditar, a buscar o Senhor todos os dias. Mas ela precisa ver isso também nas nossas vidas. Porque não basta simplesmente falar, nós temos que ser o exemplo. Também compartilhar com ela o que Deus está fazendo nas nossas vidas, ouvir dela o que Deus está falando e compartilhando com ela. Porque lembra, nós somos um time, não adversários. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós queremos construir lares saudáveis. E por isso nós devemos compartilhar dessas coisas. Mas ela espera também e precisa de proteção emocional. Nós precisamos nos preocupar com o bem da nossa esposa, precisamos entender a sua fragilidade emocional e, diferentemente de nós, a esposa tem principalmente TPM, menopausa e todas essas coisas que nós não temos. E vai chegar a fase. Você sabe que sempre vai ter alguns dias do mês, né, se a sua esposa não entrou na fase da menopausa, de que vai ser complicado. E aí nós temos que estar sensíveis a isso. Nós devemos saber, não é necessariamente, a gente sempre associa assim, TPM é chocolate, resolve o problema. Também ajuda, mas nós precisamos estar presentes e sensíveis a isso. Ser pacientes também com suas lágrimas, né? E às vezes é ficar do lado. Nós sempre queremos abreviar o problema. Quando nossa esposa está lá, lágrimas rolando, que a gente não sabe porquê, e você já pensa, fui eu que fiz alguma coisa, o que eu fiz, e você já chega com essa expectativa. O que eu fiz dessa vez? E às vezes você não fez nada. Mas você também não quer ficar muito tempo ali vendo essas lágrimas, aí você quer resolver o problema. Não, às vezes nós temos que ser sensíveis e só ficar ali. Abraçar, dar colo, porque ela precisa dessa proteção emocional. E também uma proteção física. E a proteção física, toda esposa, sem exceção. E isso sem medo de errar, mesmo que ela não admita. Toda esposa gosta de homens que demonstram que ela está sendo bem cuidada. E quando eu digo bem cuidado, não é que a gente paga o salão de beleza, não é esse tipo de cuidado, mas são gentilezas. São cavalheirismos que nós podemos fazer com as nossas esposas, que fazem toda a diferença. Em terceiro, o homem também deve ter com a sua esposa respeito. E essa ideia do respeito também, essa terceira responsabilidade, ela ainda é continuação e é ligada às duas primeiras, e ela exige que não somente ele sinta respeito, mas que ele demonstre respeito. E essa ideia, ou essa palavra, né, de termo de trazer dignidade ou dar dignidade a ela, é uma palavra que significa literalmente você dar a honra que é devida.
A expressão tratar a esposa, ela representa uma palavra que só foi usada inclusive aqui, que tem o significado que nós precisamos atribuir, demonstrar ou revelar honra. Então, quando nós vemos que nós devemos tratá-la, né, com dignidade, nós honrá-la, nós devemos honrá-las como elas merecem ser honradas. É algo muito mais profundo do que simplesmente você ter respeito. Né, você respeita, por exemplo, pessoas mais idosas, você respeita os seus pais, pelo menos espero que sim, você tem respeito por muitas autoridades, você respeita. Mas não é esse tipo só de respeito, é algo muito mais profundo. É você saber realmente o valor que ela tem para Deus, mas para você também. O quanto ela é importante para você. E como o marido, então, ele pode demonstrar essa honra à esposa. Tá? Não é necessariamente que você precisa mostrar para todos os homens ou para todas as famílias onde você vai. Não, olha como eu faço. Não é não necessariamente isso. Mas, uma das formas é numa conversa, quando se começa a falar da esposa, você falar muito bem dela, para os seus amigos, pais, filhos e outros parentes. Às vezes, o quanto nós chegamos para pessoas que são mais íntimas, nós falamos assim, nossa, eu não aguento minha esposa, nossa, minha esposa é chata demais, ou minha esposa é não sei o quê. Mesmo que você não esteja passando por um tempo muito bom, você jamais deve difamar a sua esposa diante de uma outra pessoa. Você sempre tem que lembrar de que você tem que resolver com ela, ou juntos, procurar algum tipo de ajuda. Mas você nunca pode, em nenhum momento ou hipótese, difamar a sua esposa diante de qualquer outro. Agradecer a ela pública e particularmente por tudo que ela faz, pelos sacrifícios que ela faz. Muitas vezes, quantas vezes nessa semana você disse para sua esposa muito obrigado? Por alguma coisa que ela fez, ou por alguma coisa que você sequer viu, mas você chegou em casa, está tudo lá no lugar, está tudo cuidado. Quantas vezes você disse nessa semana muito obrigado? Quantas vezes, publicamente, você agradeceu a sua esposa pela esposa que ela é? Por ela ser a mulher da sua vida. Também, nós podemos demonstrar respeito surpreendendo ela em alguns momentos ocasionais, não necessariamente datas festivas, com gestos e paparicos, né? Ouvir e respeitar suas opiniões antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, como é mais fácil para nós tomar uma decisão e só chegar lá com a resposta pronta, dizendo assim, decidi que a partir de hoje nós vamos fazer isso. E pronto, acabou. E ela tem que aceitar. E nós ainda vamos usar a capa dizendo assim, não, porque eu é que sou o cabeça dessa casa e você tem que me seguir. Não, nós precisamos ouvi-la. Nós precisamos participar ela desse processo das decisões que nós estamos diante de nós querendo tomar. Envolver também ela, né, na nossa vida, nas nossas preocupações, nas nossas alegrias. Então nós precisamos, como maridos, pensando no nosso papel, fazer pelo menos essas 3 coisas. E Pedro vai dizer por qual razão precisamos fazer isso. E a primeira razão, ele vai dizer que ambos são herdeiros da graça. E aí ele vai trazer essa ideia, Pedro ele vai apresentar essa ideia de que ambos são herdeiros da graça, isso é, ela também, ela participa e é herdeira da mesma graça que eu, como marido, tenho. Ela também é participante disso. E quando eu penso nisso, aí eu penso que, por mais que ela seja mais frágil, mas ela tem os mesmos privilégios e o mesmo valor diante de Deus. E se ela tem o mesmo privilégio diante de Deus de viver debaixo dessa graça, se ela tem o mesmo valor diante de Deus, porque ela também foi criada à imagem e semelhança dele, ela recebeu o mesmo batismo que eu recebi, nós servimos ao mesmo Senhor, então eu preciso entender de que ela tem a mesma graça. Ela é participante dessa mesma graça.
E aí, essa mesma graça que Pedro está dizendo, ela pode nos apresentar dois aspectos. Pode estar se referindo a esse fato de viver essa vida, gozar essa vida juntos aqui na terra. Então, partilhamos dessa graça, dessa bênção do casamento juntos. Ela é participante, eu também sou. Mas também pode estar apontando e está apontando para esta graça que o Senhor nos concedeu. E ela também é participante disso. Ela não é aquela que simplesmente ela vai ser salva porque eu sou. Ela tem um compromisso com o Senhor e eu devo incentivar isso. Então, nós juntos, nós temos a vida eterna. Ela também está caminhando para essa vida eterna juntamente comigo. E eu devo saber, então, de que faz parte disso. E a segunda razão é para que não se interrompam as orações. E aqui é interessante porque também podemos ter dois aspectos dentro do que Pedro está querendo apresentar aqui. Uma das primeiras possibilidades é que nós somos chamados a incentivar essa vida de oração como casal. E se eu não partilho destas coisas com a minha esposa, se eu não tenho respeito com ela, se eu não vivo uma vida de intimidade com ela, se eu não sou presente dentro de casa, se eu sou apenas um morador a mais daquela casa, significa que as orações como casal, elas se interrompem, elas cessam. Por quê? Porque eu não estou vivendo isso, eu não estou incentivando isso. E como eu posso orar? E, francamente, que homem gosta de compartilhar as suas fraquezas? Que homem gosta de compartilhar as suas derrotas ou os seus insucessos? Mais ainda, que homem gosta de compartilhar as suas derrotas, as suas fraquezas e os seus insucessos com a sua esposa? São raros. Então, muitas vezes, porque nós não temos essa intimidade, nós não temos abertura para compartilhar estas coisas. Se nós não temos intimidade com a nossa esposa, nós não vamos viver uma vida de oração. Então, as nossas orações podem se interromper. Mas também, ela pode se referir à ideia de que as nossas orações, elas não necessariamente serão, Deus vai chegar assim, não ouço mais a sua oração, não adianta mais orar. Mas as nossas orações, elas não têm sentido. Sabe por que elas não têm sentido? Como que eu posso ter um compromisso de dizer, eu quero viver uma vida de intimidade com Deus? Se com a minha esposa, que é a pessoa a qual a Bíblia vai afirmar que eu sou uma só carne com ela, aquela pessoa que eu devo realmente viver e expressar toda a intimidade possível, eu não consigo ter intimidade com ela? João, o apóstolo João vai dizer na sua carta, como vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês não veem, se vocês não amam a pessoa que vocês veem? Então, como nós podemos nutrir uma vida de oração, buscando intimidade com Deus, se eu não tenho intimidade com a minha esposa? Como eu posso dizer de que eu sou chamado a uma vida de oração, e que nós devemos sair e orar, e devemos sim orar, mas se eu não tenho ou não nutro isso dentro do meu lar? Não vai fazer sentido. Então, a conclusão que nós podemos chegar, a maneira de o homem cristão tratar a sua esposa, revela muito sobre o seu coração submisso ao Cristo ressurreto. E como podemos, então, colocar em prática estas coisas? Lembre-se, esteja sempre presente. Viva a vida do lar. Não seja apenas um habitante. More junto realmente com a sua esposa. Seja íntimo, única e exclusivamente da sua esposa. O Senhor nos deu uma esposa justamente para que nós pudéssemos ter intimidade com ela. A nossa intimidade tem que ser com ela. É única e exclusivamente com ela. E a respeite, trate com dignidade. Eu não sei se vocês são observadores, mas se vocês lembrarem, a primeira foto era de um casal jovem, olhando para o horizonte, pensando sobre tudo aquilo que iria acontecer.
nós terminamos com uma foto de um casal, já mais experiente, mas ainda em intimidade, ainda sonhando tantas coisas juntos. Porque, como se diz, né, a vida só acaba quando termina, e isso é uma verdade. Um relacionamento, ele só vai acabar quando a morte nos separar, ou quando ele vier. Enquanto não acabar, precisamos continuar sonhando, precisamos continuar buscando intimidade, precisamos continuar sendo maridos das nossas esposas. Quando nós pensamos então o homem e o casamento, precisamos entender que somos chamados a viver essa vida, aonde estejamos sempre presentes, aonde vivemos uma vida de intimidade com as nossas esposas e que a respeitamos e tratamos com dignidade. Não é fácil. Não é simplesmente uma ciência exata. Requer de nós sacrifício, empenho e muitas vezes renúncia de tantas coisas. Mas é o privilégio que temos de pensar que, como maridos, o Senhor nos deu uma mulher, a mulher da nossa vida para toda a vida. Então vamos orar? Pai, eu oro para que nesta manhã possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra e com a instrução do apóstolo Pedro, que vai, ó Deus, nos dizer qual é o nosso papel como marido. Quando ele nos diz que devemos viver essa vida comum do lar, quando ele nos diz que devemos tratar a nossa esposa com dignidade, com honra, entendendo de que ela é a parte mais frágil, mas também que nós somos chamados a, ó Deus, viver estas coisas, porque elas são participantes desta mesma graça, elas são herdeiras da graça do Senhor. E também, ó Deus, porque é na expressão do meu relacionamento com a minha esposa, é que eu posso também ver até mesmo a revelação do meu relacionamento contigo. Porque, Deus, eu sou chamado a viver uma intimidade contigo, mas também, e primeiramente, sou chamado, fisicamente falando, a viver uma intimidade com a minha esposa. E o Senhor nos deu, ó Deus, uma mulher fantástica, Pai, para que nós pudéssemos viver dias felizes aqui na terra. Dias felizes não significa necessariamente que seriam dias que não teríamos dificuldades. O Senhor mesmo nos alertou que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que poderíamos nos sentir encorajados e ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E pensando no nosso relacionamento conjugal, quando pensamos, ó Deus, naquela frase, ser felizes para sempre, Deus, sabemos que a nossa felicidade, ela está, primeiramente, ó Deus, no Senhor, mas também está no fruto do nosso relacionamento. Ó Deus, em entendermos não só papéis, mas, ó Deus, praticarmos aquilo a que somos chamados. E eu oro nesta manhã pela minha vida. Deus, o quanto eu preciso ainda aprender sobre estas coisas, o quanto eu preciso desenvolver estas coisas no meu relacionamento com a minha esposa. Deus, e peço ajuda do Senhor e do Teu Espírito Santo, para que em todo o tempo eu possa ser sensível àquilo que eu preciso ser sensível, que eu possa observar aquilo que eu preciso observar. Deus, que eu priorize aquilo que eu preciso priorizar. Deus, e que essa instrução de Pedro, ela faça parte da minha vida e da vida dos meus irmãos aqui nesta manhã. Deus, e que possamos aprender com os nossos erros do passado, assim como, ó Deus, possamos, ó Deus, aprender e continuar aprendendo com as nossas vitórias dentro dessa área. Mas, Senhor, dependemos de Ti. Sabemos, ó Deus, de que o casamento é dado pelo Senhor, a Tua palavra mesmo já nos afirma desde o princípio, de que nós deixamos pai e mãe, nos unimos à nossa mulher e nos tornamos uma só carne. Deus, e nós não podemos rasgar a nossa carne ao meio, nós não podemos, ó Deus, sequer tirar qualquer parte do nosso corpo, sem que haja sofrimento, sem que haja perdas. Deus, que possamos entender que somos chamados a viver uma vida de intimidade e unidade com as nossas esposas. E nos dá graça, Senhor, nos dá graça a viver estas coisas. E que o Senhor nos traga entendimento sobre tudo isso que falamos hoje,
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, que esta palavra possa continuar nos ensinando e nos ajudando nesse processo. Muito obrigado, Marcelo. Estava lembrando ali agora, Marcelo, nós falamos pouco antes de você subir aqui, né, que Deus pudesse abençoar a tua palavra e nos trazer. Eu tenho certeza, pelo menos para mim, ela trouxe muita coisa boa e acho que para todos nós aí, acho que vocês concordam comigo. Muito obrigado, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho. Quem de vocês aqui crê que Deus está aqui? Eu acho que são todos, né? Mas às vezes a gente fica naquela, não fica? Será que está mesmo? Como que eu sei que está? Né? Aí eu estava pensando ali atrás, né? Poxa, Deus tem dado tantas demonstrações, né? Os instrumentos aqui estavam perfeitos, né? O louvor estava excelente, o café estava ótimo, né? Será que esses detalhes não são detalhes que mostram que Deus está presente aqui? Então, às vezes a gente deixa esses detalhes para lá. Eu queria compartilhar hoje uma situação emocionante até, eu diria assim para mim, porque Deus se mostrou presente aqui, né? E Deus se mostrou, além de tudo isso que eu citei e muito mais. Nosso amigo, irmão Márcio, ele teve uma situação hoje que mostrou isso fortemente, tá? O Márcio tinha um mamão na casa dele. E ele não sabia muito bem o que fazer com esse mamão. Ele pensou, vou levar lá no Café dos Homens. Mas ele acabou acordando um pouco mais tarde e tal, e tinha que descascar e tal. Não vou levar o mamão. Vou passar ali na frutaria e vou pegar alguma coisa pronta lá e vou levar. Me corrija se eu estiver errado, Márcio. Vou levar alguma coisa. Ele foi lá, viu um monte de frutas lá e não foi legal, não era isso. Parecia que não era aquela fruta que ele tinha que trazer. E ele bateu o olho e viu o suco. Vou levar o suco. Trouxe o suco. Geladinho e tal, entregou lá para o pessoal, lá para o Vole, para o Ivan, o suco. Depois eu contei para ele. Nós esquecemos de comprar suco hoje. Não tinha suco hoje. Tinha um restinho lá na geladeira. Não ia dar. Deus usou o Márcio para trazer mais suco. E agora deu. Todos tomaram suco lá. Vocês veem que detalhes, olha, é de arrepiar, né? É uma coisa assim, é muito bom a gente ver Deus agindo nos detalhes. Deus podia estar fazendo aqui, né, raios e tinha um monte de coisas que podiam estar acontecendo. Não, Deus usou o Márcio hoje. Hoje foi o Márcio, talvez seja você. Se a gente estiver atento a essas coisas, talvez Deus queira estar usando você em momentos que, trouxe um suco. Eu sei que eu pedi a permissão para o Márcio para estar falando aqui, mas ele não esperava isso. Ele nem imaginava que ele ia fazer isso. Que ele estava ajudando Deus a prover o suco lá que o Vole esqueceu de comprar. Né? Só uma observaçãozinha aí. Eu te amo também, Vole. Então, a gente está muito feliz, né? Nesse dia de hoje foi assim, especial, né? Especial mesmo, por todas essas coisas que aconteceram aqui. Mais uma vez, obrigado, Henrique, obrigado, Marcelo, pessoal lá do café, show de bola de novo, né? Muito, muito bom. E queria compartilhar com vocês algumas coisinhas, umas notícias. Está começando a ter notícias também no Café dos Homens, está vendo só que legal? Tem um grupo de cada homem um guerreiro fechando. Ainda tem 2 vagas, eu diria. Então, se você tem interesse em participar desse grupo, nós vamos começar ele logo no início do segundo semestre. Tá? Então, já temos aí um quase líder. Tá faltando só ele me dizer sim, mas acho que já disse. Então, já temos o grupo, está quase pronto. Então, por favor, se vocês tiverem interesse, ainda tem inscrições, né?
no segundo semestre também, nós vamos iniciar aqui um teste, eu acho que vai ser um teste bem bacana. Nós vamos iniciar com encontros de homens quinzenalmente na parte da tarde. As mulheres não têm os encontros de mulheres aí quinzenalmente, nós vamos iniciar isso também. A gente entende que muitos de vocês não vão poder estar por conta do trabalho e tal, mas existe também um grupo de homens que tem essa disponibilidade, e a gente quer oferecer, então, para vocês isso também. Já temos uma liderança para isso. Então, vamos ter aqui um encontro de homens quinzenalmente também, funcionando aqui na igreja. E esse eu não posso deixar de esquecer, eu não posso esquecer, né? 30/9, anota aí. 30/9, o que vai ter 30/9? Costela, aí sim. Costela, fogo de chão. Então, 30/9, não esqueça, está chegando. É o dia inteiro, esse vai ser o dia inteiro. Aí nós vamos ter muita coisa, vamos poder fazer muita coisa no dia inteiro. E tá aí, né? O Adeildo vai estar conosco lá. Vai ser muito, muito bom. Então, já deixa anotado aí. Beleza, acho que é isso. Eu vou pedir para o pastor Robson encerrar com a gente orando aqui. Só queria avisar, né, tem aquela caixinha lá fora. Se alguém, né, se sentir motivado aí a contribuir, sempre ajuda bastante na hora de... nós temos custos, né? Então existem os custos para fazer esse café. Se alguém tiver motivado, pode estar contribuindo lá daí, tá bom? Obrigado, Marcelo. Palavra preciosa. E lembrando muito que a gente tem essa aliança. Eu, na terça-feira, falei para as mulheres sobre divórcio. E como me disseram, só não sugira a elas que se divorciem, né, no encontro. Mas teve uma história muito interessante que eu achei legal, como o nosso relacionamento tem que ser fundamentado em aliança, né? Em compromisso. Aí eu mostrei um videozinho de Timothy Keller, que faleceu tem uma semana, John Piper e Don Carson conversando sobre essa aliança de Deus. E o Carson, no momento, ele conta assim: eu vi na televisão uma vez um homem casado há 60 anos, um casamento assim. O pastor Vitor, mais ou menos, tem isso, né? O pastor Vitor está com quanto? Quase 68. Assim, mais ou menos que o pastor Vitor, assim. Aí o cara perguntou assim: o senhor nunca pensou em divórcio? Ele disse: divórcio? Nunca, nunca. Homicídio, sim, mas divórcio, não. Achei muito legal. Bravo, né? O velhinho estava... né? Mas aí depois o Keller faz um comentário muito interessante, que eu acho que a gente tem que pensar sobre nós mesmos, né? Ele diz assim, ele viu uma entrevista de um cara que dizia assim: a minha esposa disse que foi casada com 5 pessoas, sendo a mesma pessoa. Porque a gente muda. A gente muda. A esposa muda. Mas o que sustenta é essa aliança, esse compromisso de vida, né? Quando você começou assim, pense naquele momento, quando você casou, tente lembrar, aí joga me na mente, tente pesar e pensar quanto você pesava, por exemplo, né? Quanto cabelo você tinha. Vai por aí afora, você pode pensar muitas coisas, mas a gente muda tantas coisas. E às vezes a gente tem que lembrar que nós estamos mudando sempre, né? E precisamos estar revendo sempre o nosso amor, o nosso compromisso. E essas coisas preciosas que ouvimos hoje, como a gente precisa crescer, né? E mudar e se colocar diante de Deus para aprender a ser um marido que ainda conquista a sua esposa. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela manhã desse dia, pela Tua palavra, pelo grande desafio. Como isso é bom para a gente, Senhor. Mas, Senhor, Tu conheces nosso coração. E às vezes parece tão mais cômodo a gente se esconder, se fechar e deixar que o casamento se transforme apenas numa coisa que caminha assim, como um movimento inicial que foi dado e venceu a inércia e vai seguindo os dias, dia após dia, dia após dia. E toda a beleza e todo o romantismo, toda a paixão se transforma apenas numa lembrança do passado. Querido Deus, nos ajuda a lembrar que a nossa parte como marido, e talvez aqui estejam aqueles sentidos da fragilidade da esposa, talvez ela não seja forte para reconstruir isto, mas nós podemos sim, cada um de nós,
como homem, como marido, continua com o grande desafio de fazer com que esta mulher que o Senhor colocou ao nosso lado continue apaixonada. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos esse modelo de homem de Deus, que faz uma mulher amar, desejar, querer estar ao lado, valorizar. Nos dá, Deus, a coragem, a força e o poder do Teu Espírito para sermos homens assim. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã tem culto de manhã aqui. Tiago está trazendo a mensagem. À noite a gente continua no culto à noite, 19 horas, com 1 Pedro, estudando. Deus abençoe você. Tenha um sábado abençoado.